Estudos Bíblicos, lição 21. Ventos, ondas e bestas do mar. Na visão de Daniel, os 4 ventos agitavam o quê? Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Daniel 7, 2. Nos símbolos proféticos, o que é que representam as massas de água? E disse-me: As águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Apocalipse 17, 15. O que é que subiu desse mar? E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel 7, 3. Esses grandes animais, que são 4, o que são? Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Daniel 7, 17. Como era o primeiro animal? O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Daniel 7, 4. Que nação como um leão quebrou os ossos de Israel? Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E, por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Jeremias 50, 17. Que nação tinha grandes asas de águia? E disse: Assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Diz agora à casa rebelde: Não sabeis o que significam estas coisas? Diz: Eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Ezequiel, capítulo 17, versículos 3 e 12. A arqueologia revelou que as criaturas compostas de leão e águia eram símbolos comuns na antiga Babilônia. Considerando os leões como animais reais, Nabucodonosor gravou-os nas suas paredes e estampou tijolos com eles. Como era a segunda besta? Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Daniel 7, 5. Historicamente, Babilônia foi seguida pelo domínio combinado dos medos e persas. Daniel capítulo 5, versículos 28 a 31. Este reino foi representado em Daniel capítulo 2 pelo peito e braços de prata da imagem e no capítulo 8 por um carneiro de 2 chifres. Assim como um dos chifres do carneiro era mais alto do que o outro, capítulo 8, versículo 3, assim também o urso de Daniel capítulo 7, versículo 5, se levantou de um lado. No início, os medos eram os mais dominantes dos dois, mas logo os persas se tornaram o lado mais poderoso, cumprindo a previsão de que o mais alto subiu por último. Capítulo 8, versículo 3. Daniel, capítulo 8, versículo 4, diz que o carneiro medo-persa avançaria para o ocidente e para o norte e para o sul. Entre 547 e 525 a.C., conquistaram a Lídia, a Babilônia e o Egito. Talvez isso explique as 3 costelas entre os dentes do urso. Capítulo 7, versículo 5. Como era o terceiro animal? Depois disto, eu continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha
4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Daniel 7, 6. A Medo-Pérsia foi seguida pela Grécia. Este reino do leopardo alado corresponde ao ventre e às coxas de bronze na imagem do capítulo 2 e ao bode no capítulo 8. As asas dão a conotação de rapidez. Como o bode do capítulo 8 veio do ocidente sem tocar no chão, assim as conquistas de Alexandre foram realizadas rapidamente. Assim como o leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças, do capítulo 7, versículo 6, o bode tinha 4 chifres, do capítulo 8, versículo 8, que representavam as 4 divisões do Império Grego, do capítulo 8 e do versículo 22. É também interessante notar que as moedas macedónias eram cunhadas com a semelhança de um bode. O quarto animal era terrível, espantoso e o que mais? Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel, capítulo 7, versículo 7. O que representava esse quarto animal? Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Daniel 7, 23. O quarto e último império secular do mundo foi Roma. Os grandes dentes de ferro desta besta nos fazem lembrar das pernas de ferro da imagem do capítulo 2. Quantos chifres tinha a quarta besta? Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel, capítulo 7, versículo 7. O que representavam os chifres desse reino? E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Daniel 7, 24. Por volta do ano de 476 d.C., Roma Ocidental tinha cedido totalmente o seu poder a 10 nações bárbaras: francos, que eram os franceses, alemanos, os alemães, burgúndios, os suíços, suevos, portugueses, vândalos, no norte da África, visigodos, os espanhóis, anglo-saxões, ingleses, ostrogodos, lombardos e érolos, todos em Itália. O que surgiu entre esses chifres? Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7, 8. O que aconteceu aos 3 primeiros chifres? Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7, 8. O versículo 24 diz: e abaterá a 3 reis. Historicamente, esse poder do chifre foi responsável pela queda dos érolos no ano 493, dos vândalos em 534 e dos ostrogotos em 538. Os outros 7 ainda existem hoje como nações da Europa.
Que tipo de olhos tinha esse poder do chifre pequeno? Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nestes chifres havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7:8. Que mais é que ele tinha? Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7:8. Como é que ele era comparado com os seus companheiros? E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Daniel 7:20. Estas características, juntamente com as indicações contextuais de que ele atuava num domínio espiritual e tinha autoridade política, explicam a afirmação de que será diferente dos primeiros. Capítulo 7, versículo 24. Daniel ficou olhando até que aconteceu o quê? Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a poralã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Daniel 7:9. O juízo foi estabelecido e o que foi aberto? Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7:10. A passagem indica que esse juízo ocorre entre as hostes celestiais, enquanto na terra as atividades finais dos reinos dos homens estão chegando ao fim. Este é claramente o juízo investigativo que estudamos na lição 16. Como o resultado do juízo afetará o chifre pequeno? Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Daniel 7:26. À luz da palavra de Deus, entendo que os 10 chifres de Daniel 7 representam reinos que chegariam ao poder após a queda de Roma. Entendo que 3 desses reinos seriam desarraigados pelo surgimento de outro poder. No nosso próximo estudo, teremos a lição número 22 e abordaremos o tema A Besta do Apocalipse 13. Até lá, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos vós.